Vocês estavam esperando né? Saiu certinho agora. Tá? Amanhã temos encontro, tá bom? E eu já sei que tem pregador de fora. Eu sei que vocês amam ouvir os de dentro. Tá? Gente, dá um aleluia, glória a Deus, aí me deixa feliz. Tá bom. Tá? Mas vem aí um camarada muito abençoado, vai estar compartilhando com a gente amanhã, tá bom? Então fica aí o desafio para todos os homens, tá? Eu nem vou dizer assim, venha se for homem. Quer dizer, é o que Deus fez, meu filho, é o que Deus fez, tá? Então amanhã, tranquilo, eu desculpo se você vier amanhã. Fechou, tá desculpado. Amanhã então, tá? Amém. E tem outro convite ainda para fazer. Dias 22 a 24, nós temos um encontro face a face de homens. E eu ainda tenho vagas. Então aproveita hoje, após o culto, vem falar comigo. Porque essa vaga, se está sobrando, ela é tua. Ela está guardadinha para você. Tá? Você está pensando aí, por que você não foi nos outros? Que você não quer ir nesse? Mas Deus guardou uma vaga para você, é para você. Se você não for, vai ficar vago. E eu não quero que fique vago, eu quero levar todas as vagas que nos foram dadas, tá bom? Então vem falar comigo. E o que eu falei? E o que é? E o que eu falei? 24 a 26, tá? Do jeitinho que eu tinha falado, 24 a 26. Eu estou querendo estender aí o face a face, o encontro, tá? Amém. Queridos, quero compartilhar um texto lá de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, verso 9. Valeu, meu pastorzão. Amém. Vai abrindo sua Bíblia aí. Cadê o Raimundo? Onde ele foi, o pastor Matias? Meu amigo que estava aí, que acabou de falar. Já vem? Então tá bom. 1 Reis, capítulo 19, o verso 9 diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa noite por tudo que o Senhor já está promovendo. E Deus querido, como a tua palavra ela é importante para nós. E como ansiamos ouvi-la aqui, ó Deus, neste momento. Por isso, Pai, que o teu Santo Espírito, que tem toda a liberdade neste lugar, possa ministrar a tua palavra do teu jeito, da tua maneira, com as palavras que o Senhor deseja usar. Pai, que o Senhor possa usar da minha vida e ministrar tanto ao meu coração quanto ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por todos os dízimos, ofertas que entraram na tua casa. Que o Senhor abençoe esta casa, que o Senhor prospere esta casa. E o Senhor o faça também na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, profeta Elias dispensa apresentação. Foi um grande profeta, muito conhecido, citado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Elias viveu cerca de 900 anos antes de Cristo encarnar nesta terra. Ele profetizou numa época assim muito turbulenta da nação de Israel. Lembra que em Israel está ao norte, Judá ao sul. E ele profetizou para Israel, para o reino
do norte, que tinha como capital Samaria, tá? E o rei que exercia, governo na época era o rei Acabe. E o rei Acabe era casado com uma mulher chamada Jezabel, também uma personagem bastante conhecida, porque Jezabel era uma mulher de personalidade muito forte, dominadora e devota de Baal. E ela convenceu seu esposo a construir ou a erguer um templo a Baal em Samaria. E ela trouxe muitos sacerdotes, de fora de Israel para Israel, sacerdotes de Baal, profetas de Baal, como também de Azera, tá? E ela promoveu grande perseguição entre os profetas de Israel. Tanto é que, para quem conhece a história de Elias, vai saber que ele chega a se queixar com Deus que só ele ficou, que todos se perderam ou morreram. E Deus vai dizer para ele: não, tem ainda 7.000 que não se prostraram a Baal, tá? Mas é neste momento assim, turbulento, que Elias vem exercer o seu ministério sobre Israel. E o nome Elias significa Yahvé é Deus. O nome Elias significa que Yahvé é Deus, ou só o Senhor é Deus. Este era o nome do profeta Elias. Então Deus levanta um profeta que só o nome dele já declara: só existe um Senhor, só existe um Deus, é o Deus de Israel. Então é dentro desse contexto que Elias vai exercer o seu ministério, tá? E só lembrando algumas coisas, a gente sabe que ele acaba desafiando o povo, desafiando os profetas de Baal, e ele tem aquele momento então, onde os profetas clamam por fogo, os profetas de Baal, e nada acontece, e ele espera os profetas se cansarem e clamarem, porque o desafio era: o Deus que responder com fogo, este é Deus, este é Deus verdadeiro. Então os profetas ficam lá clamando, se cortando, berrando, e nada acontece. Mas quando Elias edifica o altar e clama a Deus, o fogo desce e queima completamente o altar. Até a água que Elias manda derramar, sobre a oferta e sobre o altar, toda a água foi chupada pelo fogo, tá? Tamanho a glória de Deus que se manifestou ali. E Elias tem então uma grande vitória contra os profetas de Baal. Todos são exterminados, todos morreram à espada, tá? E Elias tem ali uma grande vitória. Por quê? Porque ele mostrou diante de toda a nação de Israel que só havia um Deus verdadeiro, e esse Deus verdadeiro não era Baal, não era Azera, mas era o Senhor. E ele estava declarando: só o Senhor é Deus. Então, se só o Senhor é Deus, a Ele serve a Ele, serve o Deus verdadeiro. E aí acontece que quando Jezabel fica sabendo que os profetas dela foram mortos à espada por Elias, ela o ameaça de morte. E ela chega a dizer: olha, se amanhã, este horário, eu não ter a cabeça dele aqui, ameaça matá-lo. E ele fica com medo e ele foge. E uma coisa que eu não sei, eu acredito que pode acontecer com vocês também, é da gente ficar imaginando, depois de uma vitória tão estrondosa, depois de uma manifestação tão poderosa da parte de Deus, aonde Deus, de forma sobrenatural, manda fogo do céu e consome o altar, enquanto os deuses falsos nada fizeram. Depois de uma grande vitória desta, o que acontece com esse profeta? Ele teme a ameaça de morte. Ele faz o quê? Ele foge, ele vai
se esconder. E o texto aqui que a gente acabou de ler, no verso 9 do capítulo 19 de 1 Reis, diz que ele entra numa caverna, ele passa a noite ali, e aí vem a palavra do Senhor, ele diz: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui? E eu quero chamar a nossa atenção, porque muitas vezes nós também já vivemos tantas experiências com o Senhor, já vimos Deus fazer tanta coisa maravilhosa, tanta coisa poderosa, já vimos a graça de Deus sobre as nossas vidas, o poder de Deus sobre as nossas vidas, dentro da nossa casa, já vimos Deus fazer tanta coisa preciosa, tanta coisa maravilhosa, já vimos o manifestar sobrenatural de Deus, já ouvimos tantos testemunhos, como os de hoje. 2 testemunhos tremendos que nós ouvimos aqui, de Deus sarando feridas na alma, de Deus restaurando e curando uma pessoa de câncer, uma pessoa que foi desenganada, que os médicos disseram, como ela testemunhou aqui, não tem jeito não, tem jeito não. E muitas vezes nós já experimentamos tanto de Deus, mas às vezes por conta de uma adversidade, por conta de uma coisinha, por conta de uma situação ruim, por conta de uma ofensa que a gente recebe, tudo desmorona, e a gente começa a fugir. E engraçado que o primeiro que a gente foge é de Deus, né? A gente não quer mais ir na igreja, a gente não quer mais se envolver com as coisas da igreja, a gente não quer mais orar, a gente não quer mais ofertar, a gente não quer mais, não, para com esse negócio aí. E muitas vezes nós agimos assim, nós também acabamos por nos esconder. Vimos tanta coisa preciosa de Deus, mas às vezes por conta de uma coisinha, e às vezes por coisas tão bobas. De repente a gente pode olhar e falar assim: poxa, o cara que venceu os 400 profetas, o cara que orou e Deus, fechou os céus, não veio chuva, o cara que orou e Deus mandou fogo do céu e queimou o holocausto, o cara que ora e Deus manda chuva, esse cara temeu uma ameaça de morte de uma rainha. Gente, parece não fazer sentido, mas tem gente que às vezes vai se esconder de Deus, alegando que o pastor não me deu bom dia de manhã, o irmão não me cumprimentou todo mundo e não cumprimentou eu, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E às vezes umas coisas tão bobas também nos tiram da presença de Deus. Às vezes não são coisas bobas, às vezes são coisas sérias, mas queridos, nada sério também deveria nos tirar da presença de Deus, nada deveria nos fazer esconder da presença de Deus, fugir da presença de Deus, porque Elias, quando foge por conta de uma ameaça, ele foge do propósito de Deus, ele foge daquilo que Deus estava fazendo, daquilo que Deus estava construindo através da vida dele. E eu creio que o Senhor deseja nos fazer pensar um pouquinho hoje, porque Ele tem nos chamado. Queridos, desde que eu estou aqui, há quanto tempo? Me ajudem. Oi? Eu já está fazendo tanto tempo que nem eu estou lembrando. Cheguei aqui em 2015. Vamos fazer 7 anos, em agosto, 8 de agosto, que isso, hein? Memória boa, hein? 8 de agosto de 2015, então 7 anos. Nesses 7 anos que eu estou aqui, tá? Todo mundo que chega na igreja, se eu não falei para a pessoa, tá? Mas eu costumo falar isso daqui aqui, tá? Que todo mundo que chega novo para a igreja, eu falo o seguinte: olha, eu tenho orado para Deus mandar para cá quem Ele deseja usar, quem Ele quer usar. Então, se você está vindo para cá, se você tem essa convicção no teu coração, entenda uma coisa: Deus está te trazendo para cá porque Ele quer usar você, juntar você dentro de um propósito que Ele tem aqui, porque Ele deseja usar a sua vida. Então Deus está te chamando não para você ocupar um banco dessa igreja,
Não é para você ocupar aqui uma cadeira, mas Deus está te chamando para fazer com que você se junte a Ele naquilo que Ele está fazendo, naquilo que Ele está construindo, naquilo que Ele está promovendo. Então, se estamos aqui, não estamos aqui à toa, estamos aqui debaixo de um propósito. E aí não importa a tua idade, a tua escolaridade, né? Quanto você tem no banco, não importa como você fala, Deus te trouxe aqui debaixo de um propósito. Então, Ele nos chama, e aí nós precisamos parar de fugir. Às vezes você já tem até convicção de que Deus te quer aqui. Nós ouvimos isso num testemunho aqui. E não foi só de uma pessoa, né? Mas de outras pessoas também. Tá? Que falou assim, ó, para Ibel não, né? Já tive uma história lá. Um foi o Samuel, tá ali, ó, abençoado. Se esconde não. Tá? Mas veio para cá. Então, ó, se você não ouviu isso de mim, está ouvindo agora. Pensa bem. Tá? Mas se Deus trouxe vocês de volta aqui, Deus trouxe debaixo de um propósito. É debaixo de um propósito especial, debaixo de algo que Ele deseja promover, tanto na vida de vocês, da família de vocês, tá? Quanto neste lugar e através da vida de vocês. Tá? Então, se Deus nos chama, a gente precisa parar de fugir. Porque muitas vezes nós estamos fugindo do propósito de Deus. Nós estamos fugindo daquilo que Deus tem para nós. E às vezes a gente reclama. Por que fulano foi curado e eu não? Por que fulano foi abençoado e eu não? Por que fulano trocou de carro e eu não? Por que fulano tem carro e eu não? A gente fica reclamando. Mas muitas vezes nós não estamos vivendo o propósito de Deus, porque nós estamos fugindo, porque nós não queremos nos envolver, nós não queremos abraçar aquilo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes nós ficamos fugindo de igreja em igreja. A gente fica aí, pulando de igreja em igreja. A gente vai um pouquinho aqui, a gente vai um pouquinho lá. Por quê? Porque daí eu não preciso me envolver com nada. A gente está dentro da igreja e fugindo do propósito de Deus. Muitas vezes a gente não está pulando de igreja em igreja. Nós estamos indo na mesma igreja. Nós estamos indo nos cultos. Mas nós não estamos nos envolvendo. Estamos fugindo do propósito de Deus. Querida, a sua vida é muito mais do que vir no culto e ouvir uma pregação e ir embora para casa. Não faz sentido se for só isso. Por mais aleluiado e maravilhado que você fique num culto aqui. Se for só isso, vir no culto e ir para casa, semana que vem eu vou no culto e volto para casa. Eu vou lá, encho as baterias e durante a semana a bateria esvazia, mas domingo que vem eu estou lá e encho as baterias. Querido, você não tem noção do que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida, não só aqui dentro, mas lá fora. Existem pessoas que só você pode alcançar, tem pessoas que só vão receber uma oração se você orar. É você que Deus quer usar, é através de você que Deus quer fazer. Então não seja um frequentador de igreja ou de culto, mas seja um adorador, seja alguém que viva o propósito de Deus. Para isso, pare de fugir. Pare de fugir. Às vezes nós não estamos fugindo fisicamente, como Elias fez, mas a gente está fugindo aqui dentro. A gente está rejeitando as coisas que Deus está colocando diante de nós, as oportunidades que Deus está colocando diante de nós. Nós estamos fugindo. E deixa eu aproveitar, fazer uma pergunta para você, tá? Você, homem, que ainda não foi no face a face, por que você ainda não fez a sua inscrição, se nós ainda temos vaga? Por que você não foi? Eu quero que você responda para você, se o seu não ir não é uma fuga.
Não se ofenda comigo, eu não estou dizendo que é, mas eu quero que você pense. Porque eu já vi muitos homens com muita resistência. Mas na verdade, lá no fundo, era uma fuga de se ter um encontro com Deus. Porque principalmente nós homens, nós achamos que nós somos o cara. Nós achamos que nós somos o máximo. Nós achamos que Deus que precisa da nossa ajuda. Mas quando a gente fica cara a cara com Ele, a gente vê a nossa miséria. A gente vê a nossa pequenez. A gente vê que a gente achava que sabia alguma coisa, mas nós não sabemos nada. A gente vira um nada diante da glória, da majestade e do poder dele. E eu desafio quem desejar, qualquer um que tenha ido no face a face, mesmo que você fale assim, pastor, eu fui, mas a minha vida até mudou um pouquinho, mas depois desembestou tudo. Eu desafio você a vir aqui em cima e falar, criticar qualquer ponto lá no face a face. Se você disser assim, para mim não foi bênção, para mim eu não aproveitei nada. Quem está na transmissão, qualquer pessoa da igreja ou fora da igreja, que foi no face a face com a gente, qualquer um que queira subir aqui e criticar, falar, para mim não valeu nada, eu permito. Se foi, eu permito. Vim aqui falar, para mim não valeu nada. Mesmo que tenha, eu duvido que tenha, eu duvido, nem sei quantas vezes a gente já foi. Eu duvido que tenha um homem que possa dizer assim, para mim não valeu nada. Mas ainda que tenha, ainda que um diga assim, para mim não valeu nada, eu trago dezenas aqui que vão dizer assim, mudou minha vida, mudou a minha forma de enxergar o Senhor, de olhar para o Senhor, de ver a igreja, de olhar para as pessoas e de se apaixonar pelo Senhor. Às vezes, a nossa resistência para o face é porque a gente tem medo de ser um negócio muito diferente. Mas se você for, você vai se surpreender, porque é algo tão simples. Você vai ouvir coisas que você já ouviu na IBD. Mas você está indo para um lugar e para um ambiente onde você não tem mais nada para fazer a não ser estar com Ele, sem distrações. Por isso fica o desafio, tá certo? Para nós preenchermos todas as vagas hoje, todas. E eu estou guardando a do seu João, viu? Fala para o seu João que ele não vai correr não. Cadê? Ele não está aí não? Nós vamos catar ele. Queridos, eu não quero criar mais resistência, tá? Eu não quero criar mais resistência, mas eu quero que você pense. O que te impede de ir lá? Às vezes o Senhor já está em outros faces, tentando falar com você. Mas às vezes a gente fecha o nosso coração. A gente só abre o nosso coração para aquilo que às vezes é conveniente para a gente. Mas tem coisas que Deus quer falar, que Deus quer ministrar, que não são convenientes para a gente, que vai mexer profundamente com a gente. Por isso a necessidade de nós pararmos de fugir. Verso 3 e 4 do capítulo 19. Temendo, pois, Elias levantou-se e foi, e para salvar sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor de que meus pais. Olha a atitude de Elias, temendo a sua vida, ele foge, ele sai
do território de Israel, ele entra no território de Judá, e nem na cidade ele fica, né? Para a cidade que ele vai para o deserto. Ele vai para o deserto, e ele diz para o Senhor: basta, toma a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias foi um homem que conhecia Deus, mas num determinado momento da sua vida, ele fugiu do propósito de Deus. E aí eu quero lembrar você de uma declaração de Tiago, que vai dizer assim, ó: Elias era homem semelhante a gente. Como a gente costuma dizer aqui na segunda-feira, farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco. E Elias foge para uma cidade chamada Berseba, mas nem na cidade ele fica. Ele vai para o deserto. Fugindo de quem? De Jezabel. Só que fugindo de Jezabel, ele foge do propósito de Deus. E qual era o propósito de Deus para Elias? Ser profeta onde? Em Israel, no Reino do Norte. O lugar que ele deveria estar para mostrar que só o Senhor é Deus era em Israel. Mas ele foge de Israel e vai para Judá. Vai para o extremo sul de Judá. Então ele acaba fugindo, do propósito de Deus. E uma pergunta para a gente responder para nós mesmos: você está fugindo do propósito de Deus? Você está fugindo do propósito de Deus? Eu queria que você respondesse para você: você está fugindo do propósito de Deus? Por que você ainda não se batizou? Você está fugindo do propósito de Deus? Por que você ainda não está fazendo a nossa classe de integração para se tornar membro desta igreja? Você está fugindo do propósito de Deus? Por que você ainda não aceitou o convite de ser o co-líder de uma célula? Você está fugindo do propósito de Deus? Está fugindo do chamado de Deus? Porque, queridos, Deus chama todos nós para servi-lo. E o Senhor tem chamado você também para se entregar a Ele. Por que você ainda não fez? Por que você ainda não entregou a sua vida, o seu coração ao Senhor Jesus? Queria que você pensasse um pouquinho. Será que Deus não está chamando você para abrir sua casa? Para ter um encontro lá? Para ter uma célula lá? Na sexta-feira acontece uma célula em casa. E esses dias, eu não vou falar isso para te desanimar não, tá? Pelo amor de Deus. E aí a Silmara foi em casa, deu aquele trato. Aí tivemos uma reunião de adolescentes abençoada lá. Aí virou tudo. Na quinta também tem uma célula em casa. E aí a gente chega e fala assim: oh, aleluia. A casa está suja, mas um monte de gente foi ministrada. Um monte de gente foi abençoada. Um monte de gente recebeu oração ali. Um monte de gente pode ter sido tocada de uma forma tão profunda ali. Uma alma pode ter sido alcançada. Você já pensou nisso? Que talvez você fechando a sua casa, você está fechando o propósito de Deus de acontecer na vida de alguém? E outra pergunta que eu faço: por que você ainda não encontrou uma célula para você? Um lugar para você ser abençoado, para você ser cuidado, para você ajudar a cuidar de gente.
O que é mais importante para Deus nessa terra? O dono do ouro e da prata não precisa do nosso recurso, não. Deus não precisa de dinheiro. O que é importante para Deus? Gente. Gente. Então Deus espera que a gente cuide de gente, que a gente abrace gente. E tem gente que ninguém quer abraçar. Tem gente que ninguém quer abraçar. Mas Deus vai dar um abraço nessa pessoa através de você, se você parar de fugir. E domingo que vem vai ser uma ótima oportunidade de abraçar gente de todo tipo, de todo jeito, e demonstrar amor, e demonstrar cuidado, e demonstrar carinho. Eu e o Jove conversamos com um rapaz, o corretor, não, esses dias atrás, quando nós fomos alugar a casa. Aí o corretor veio, o Jove estava aqui, o pastor Jove, eu falei, vamos lá. E aí conversando com o cara, aí era um desviado, era um desigrejado. E aí a gente conversando com ele, o cara o olho já encheu de lágrimas. E a gente deu um abraço nele, e a gente falou, esse abraço não é nosso. Esse é um abraço de um pai carinhoso, que está lá no céu e nunca te deixou, e ansiava por esse abraço. Sim. Aí aquele marmanjão chorou igual criança. Igual criança. Está entendendo? As oportunidades que Deus coloca diante de nós muitas vezes, mas às vezes a gente está com o coração tão duro fugindo. E às vezes, porque nós fazemos algumas coisas para Deus, nós achamos que não estamos fugindo de outras que Deus coloca diante de nós. E nós achamos que estamos muito bem, porque eu estou fazendo isso daqui para Deus. Mas tem outras coisas, tem outras pessoas que Deus está colocando perto da gente, que Ele deseja alcançar, que Ele deseja abraçar, que Ele deseja tocar, e é através da gente. Queridos, Deus não vai mandar anjo, embora os anjos devem ficar lá, manda eu. Mas Deus incumbiu a igreja, e quando a gente canta, e é gostoso cantar, né? Ninguém vai parar a igreja. A igreja do Senhor Jesus não vai parar. O Coliseu não parou, os leões não pararam. Coliseu não parou, o inferno não parou, mas às vezes um coração fujão está parando. Um coração fujão está parando o propósito de Deus. Por quê? Porque Deus não vai nos obrigar. Deus não vai obrigar você. O que Deus pode fazer muitas vezes é, por conta da tua resistência, levantar outro. E quem vai deixar de ser abençoado é você. Quem vai deixar de viver o propósito de Deus é você. Quem vai deixar de experimentar Deus de uma forma plena é você. Então pare de fugir. Pare de fugir. Pare de se esconder. Para de vazar para ajudar, porque Deus te quer em Israel, para mostrar para Israel que só o Senhor é Deus, para mostrar nesta cidade que só o Senhor é Deus, para mostrar em Cambé, e seja onde você morar, no bairro que você morar, que ali só o Senhor é Deus. Então, se o Senhor te chamou, para de fugir. E se o Senhor te chamou, venha ao encontro dele. Versículo 8 diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte
de Deus. Elias foge, Elias vai para o deserto, e Elias faz uma jornada, e Elias se cansa, e Elias está triste, Elias está deprimido, ao ponto de dizer para Deus: Deus, chega, me mata, leva a minha alma, porque eu não sou melhor do que meus pais. E muitas vezes, queridos, nós também, a gente vai deixando de servir a Deus porque a gente não está bem. A gente vai abandonando as coisas de Deus porque a gente não está bem. A gente não está bem. Quando a gente não está bem, a gente pode dar uma descansada. A gente pode dar uma respirada. Mas a gente não pode parar. A gente pode até dar uma pausa, mas a gente não pode parar. E às vezes nós estamos tão cansados e a gente começa a abandonar tudo. Mas sabe o que Deus fez aqui? Nesses momentos, eu quero chamar a atenção para o que aconteceu aqui no texto, para nós não tomarmos decisões precipitadas. Senão a gente começa a deixar os ministérios, às vezes até a igreja a gente deixa. A gente começa a abandonar tudo. Porque a gente acha que isso é peso sobre nós, que eu preciso me livrar daquilo que é peso. E aí a gente começa, de forma indireta, a colocar Deus como um peso nas nossas vidas. Verso de 4:8. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido, sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez. O anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse: levanta, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O que eu acho legal aqui é que ele fugiu do propósito de Deus, fugiu. E aí ele estava lá, cansadão, desanimadão, pedindo a morte. E o que Deus faz? Deus cuida dele. Deus não intima. Deus não fala para ele: você quer morrer? Se você vai fugir de mim, então eu vou te levar mesmo. Mas Deus cuida dele. Um anjo vai lá e alimenta ele. Pãozinho quentinho. Não está aqui no texto, mas devia ser manteiga, né, Arthur? Cadê o Arthur? Ou margarina Qualy, manteiga mesmo. Aquele pão quentinho. E eu acho que até mortadela, né? Foi o anjo, poxa. Pãozinho com mortadela. Mas Deus cuidou dele. Ele comeu, ele se alimentou, e aí ele dorme mais um pouco. Daí o anjo vem, o desperta e o alimenta de novo. O que Deus estava fazendo? O fortalecendo. Quando estamos desanimados, angustiados, Deus deseja nos fortalecer. Deus deseja cuidar do nosso coração, tratar o nosso coração, para que a gente retorne ao propósito. Depois que o anjo segunda vez despertou ele, falou: come, bebe, porque o caminho, a jornada vai ser longa. Para onde o anjo manda? Para Horebe. Horebe era o monte de Deus. Foi o monte que Moisés subiu. E sabe onde ficava esse monte? Israel, para o norte. Deus estava dizendo: levanta, se fortalece, porque você vai se encontrar comigo, e você vai voltar para o seu propósito. Aqui não é o lugar que eu te chamei para estar. E é isso que Deus faz. Entenda que se está difícil, se está pesado, Deus vai cuidar.
Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar do teu coração, Deus vai te fortalecer, porque Ele não quer que você desista, Ele não te quer no deserto, Ele não te quer fora do propósito dEle. Elias não estava pensando direito, e às vezes acontece isso com a gente, né? A gente não pensa direito não, só que às vezes a gente se precipita e toma decisões erradas. Olha o que Elias estava pedindo para Deus, basta. Ele estava pedindo a morte. Estava pensando direito? Estava não. Mas Deus cuidou dele. E Deus o trouxe de volta para o propósito. Era tempo de se fortificar. E talvez é isso que você precisa entender. É um tempo seu agora para se fortificar. Mas você não vai se fortificar fora da igreja. Você não vai se fortificar fora da célula. Você vai ter muito mais dificuldade para se fortificar lá na tua casa, sozinho. Porque é bom quando estamos juntos, um fortalece o outro. Por que tem sido uma experiência tão especial para nós aqui nas segundas-feiras, para os homens? Tem sido ou não? Porque nós estamos nos reunindo, a gente está se encontrando, a gente está compartilhando a palavra, a gente está se alimentando, a gente está se fortalecendo, a gente está falando das nossas misérias, a gente está falando das nossas lutas, e um fortalecendo o outro. Onde que eu consigo isso sozinho? Onde que eu consigo isso num deserto, sozinho? Então não é longe que o Senhor vai te fortalecer, mas é perto. E essa é a função da igreja. Alguém já chamou a igreja de um hospital. Na igreja vêm os feridos, vêm os machucados, vêm os enfermos, vêm os doentes, para serem cuidados. E às vezes a gente se encontra nessa situação, e a gente precisa ser cuidado. E aí sabe o que Elias faz? Elias volta para o norte. Elias vai para Horebe, para o monte de Deus, mas ainda assim ele foge, ele se esconde. O texto diz que ele entra numa caverna. Verso 9, ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, ele disse: que fazes aqui, Elias? O que me chama a atenção aqui é que às vezes a gente está dentro da igreja, mas fugindo. Dentro da igreja, mas se escondendo do Senhor. Se escondendo do Senhor. Elias se fortaleceu. Elias voltou para o norte, foi para o monte de Deus, o Monte Horebe. Mas ele se esconde, ele entra dentro de uma caverna e fica ali. Às vezes, queridos, nós estamos dentro da igreja, mas a gente está se escondendo. A gente está se escondendo as nossas fraquezas, nossas falhas, a condição do nosso coração, as nossas tristezas. Deus queria Elias em Horebe, mas não escondido dentro de uma caverna. Porque na caverna, ele não ia cumprir o propósito dele. O propósito dele era ser profeta. E o profeta tinha que estar lá onde estava o povo, não escondido numa caverna. Por isso que falamos que não adianta nós estarmos na igreja só ocupando um banco e não vivendo o propósito de Deus. O versículo 11 diz assim: disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Deus chama
Elias para fora. E Deus, ou o poder de Deus se manifesta ali, com fogo, com vento, com terremoto. Mas o texto diz que Deus não estava no fogo, no vento, no terremoto, mas a passagem do Senhor promoveu ou provocou estas coisas. Apesar de Deus não estar no vento, o texto diz que Deus passou, e aí o vento veio. Deus passou e o terremoto veio. Deus passou e o fogo veio. O verso 12 e 13, depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Queridos, às vezes nós estamos fugindo e nós estamos lá com os nossos problemas e com as nossas dificuldades, e sabe o que a gente espera? E às vezes a gente tem até orado: Deus, muda a minha situação, muda, Senhor, o meu quadro, muda, Senhor, o estado em que eu me encontro, e a gente fica imaginando que Deus vai derramar do poder dele, que algo sobrenatural vai acontecer, seja um terremoto, seja um vento, seja um fogo, mas algo extraordinário vai acontecer e vai mudar o nosso quadro, e vai mudar a nossa situação, e vai mudar a nossa vida. Mas não foi a manifestação do poder de Deus que tirou Elias da caverna, mas foi a presença de Deus. Às vezes, a forma, é claro que Deus pode usar do poder dele também, mas às vezes, o que Deus vai fazer para sarar você, para sarar o teu coração, para mudar a tua mente, é simplesmente manifestar a presença dele. A presença dele vai ser tudo o que você precisa. E às vezes a gente fica com tanta expectativa do poder, do fogo, do terremoto, do vento, que a gente não percebe a presença suave, a presença doce, a presença que sara, a presença que cura. A presença que muda o nosso coração, que muda e transforma o nosso quadro, a nossa situação. E Deus pergunta para ele de novo: Elias, o que você faz aqui? E por que Deus perguntou de novo? Se você pergunta algo para alguém e a resposta não é a que você estava esperando, provavelmente você vai perguntar de novo, né? Deus queria ouvir algo de Elias. Eu não sei, mas eu imagino, tá? O que eu vou falar aqui é o que eu imagino que Deus possivelmente gostaria de ouvir de Elias. Era: Senhor, me perdoe, eu fui fraco. Me perdoe, eu tive medo. Me perdoe, eu fugi da tua presença e fugi do teu propósito. Me perdoe, porque eu fiz tudo errado. Talvez era isso que Deus queria ouvir de Elias. E talvez seja isso que Deus deseja ouvir da gente aqui, de você. Senhor, me perdoe porque eu fugi. Me perdoe, Senhor, porque eu fui fraco. Me perdoe, Senhor, porque eu me escondi. Paramos de tentar justificar a nossa permanência na caverna, a nossa permanência na nossa fuga. E às vezes é isso que a gente fala para Deus: eu estou fora da igreja por causa de fulano, por causa de fulano, por causa de fulano. Eu estou fora da igreja porque o pastor disse isso, isso, isso. Eu estou fora da igreja porque ninguém me entende, porque ninguém me escuta. Eu estou fora da igreja porque o pastor Wesley
né? Você fica botando um monte de gente para fora da igreja. A gente fica tentando justificar o porquê estamos fugindo, o porquê estamos falhando, ao invés de pedir perdão ao Senhor. E vamos encerrar, né? Tá bom. Vou encerrar mesmo. Quando Elias sai da caverna, quando a presença de Deus tira Elias da caverna, e Deus fala com Elias, Deus começa a dar direção para Elias. Quando Elias sai da caverna, quando Elias para de se esconder, quando Elias se coloca diante do Senhor, Deus começa a dar direção para ele. Vai a tal lugar, você vai ungir novo rei sobre Israel. Vai a tal lugar, você vai ungir novo profeta sobre Israel. Deus começa a dar direção. Quando a gente para de fugir, Deus volta a nos dar direção. Ou a gente volta a perceber a direção de Deus, o que Ele deseja que a gente faça. Amém? Fecha os teus olhos, nós vamos orar. Fecha os teus olhos, queridos. Há lugares que Deus deseja ir, mas Ele deseja ir através da sua vida. Vou melhorar. Há lugares que Deus deseja se manifestar, porque você já está lá, mas Ele deseja se manifestar através da sua vida, lá no lugar onde você está. Por isso que nós precisamos parar de fugir da presença, de fugir do propósito. De esperar o poder de Deus mudar tudo, enquanto Ele já tem nos dado a sua presença. A sua presença. Então eu quero convidar você a colocar o teu coração diante do Senhor agora. E talvez você ainda não entregou a sua vida a Ele. O Salmo 37 vai nos dizer: entrega a direção da tua vida ao Senhor, confia nele e Ele vai agir. Talvez uma das primeiras coisas que o Senhor está dizendo ao teu coração aqui hoje é para você parar de fugir da presença dEle e se entregar completamente. É sair dessa caverna escura que você se encontra e abraçar a vida eterna, a vida plena, a vida que só Jesus pode oferecer. Eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Então pare de fugir do Senhor e entrega o teu coração, abra o seu coração para Ele. Se arrependa de ter ficado distante dEle até aqui. Se arrependa de todos os seus maus caminhos e comece uma vida nova na presença dEle hoje. A palavra dEle afirma que quem está unido com Ele é uma nova pessoa e as coisas velhas ficam para trás e coisas novas são colocadas diante de nós. A vida nova para você, a vida plena para você. Há um novo coração que Ele deseja te entregar. Tirar o coração de pedra e te dar um coração de carne, um coração sensível, um coração que o percebe, um coração que vive o propósito.
Um coração que não se esconde. É esse coração que Ele deseja te dar hoje. Ele deseja que você pare de fugir, que você pare de se esconder, que você pare de fugir do propósito que Ele tem colocado diante de você, mas que você o sirva de todo o teu coração, que aonde Ele te mandar você vá, e que a glória dele se manifeste através da sua vida. Há um lugar onde eu desejo ir. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar ao Senhor. Aonde eu corro e não me canso, aonde eu tenho asas pra voar, e cada vez mais alto. Há um lugar onde eu desejo ir, onde o amor ganhou um nome, aonde a chama não se apagará, não, e a paixão consome. Meu amor é fogo a queimar, nele eu quero me lançar. Deixa queimar mais uma vez a chama do primeiro amor. Um fogo novo faz arder, línguas de fogo sobre nós. É o que queremos, ó Senhor, incendiar os corações do teu amor. Erguemos a nossa voz ao Deus que responde com fogo. Erguemos a nossa voz e não vamos parar. Erguemos a nossa voz ao Deus que responde com fogo. Erguemos a nossa voz e não vamos parar, não vamos parar. Erguemos a nossa voz ao Deus que responde com fogo. Erguemos a nossa voz e não vamos parar, não vamos parar. Erguemos a nossa voz ao Deus que responde com fogo. Erguemos a nossa voz e não vamos parar, não vamos. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar mais uma vez em nosso Senhor. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar mais uma vez em nosso Senhor. Deixa queimar mais uma vez a chama do primeiro amor em nosso Senhor. Línguas de fogo sobre nós, é o que queremos, ó Senhor, incendiar os corações do teu amor. Nós erguemos a nossa voz, erguemos a nossa voz ao Deus que responde com fogo. Erguemos a nossa voz e não vamos parar.
vamos parar. Aleluia. Deus querido, nós te louvamos nessa noite, porque o Senhor nos abraça com graça, com misericórdia e com amor. O Senhor cuida de nós e nos fortalece. E o Senhor nos traz de volta para o teu propósito. Pai, que a tua bênção e o teu cuidado estejam sobre cada vida aqui. Deus querido, que o teu grande amor, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus, seja abundante sobre todos nós. E a nossa semana seja abençoada, seja vivida debaixo de um propósito teu. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar-se. Amém. Pode sentar, pode sentar. Eu acho que as crianças têm alguma coisa. É isso, né? Então, Ministério Infantil e Bell Kids, com vocês. Precisa tirar aqui? Pastor, te amo, meu pastor, pastor, quero te obedecer. Sua vida é um exemplo, quero ser igual você. Sua vida é um exemplo, quero ser igual você. Um jovem obediente, um bom cristão será, certamente paciente, sempre prosperará. Lendo a palavra do Deus onisciente, aprendendo a viver com o Deus onipresente, vivendo no poder do Deus onipotente. Pastor, te amo, meu pastor, pastor, quero te obedecer. Sua vida é um exemplo, quero ser igual a você. Sua vida é um exemplo, quero ser igual a você. Pastor, te amo, meu pastor, pastor, quero te obedecer. Sua vida é um exemplo, quero ser igual a você. Sua vida é um exemplo, quero ser igual a você. Meu trabalho é uma bênção, conquistei o meu patrão. Hoje eu falo de Jesus e ele fica ligadão. Meus colegas me admiram pela consolação. Aumentou o meu salário como gratidão. Quando ele fica irritado, manda logo me chamar. Pede para ler a Bíblia e um hino eu cantar. O conselho que queria encontrou a solução, repetindo a história de Davi e o rei Saul. Pastor, te amo, meu pastor, pastor, quero te obedecer. Sua vida é um exemplo, quero ser igual a você. Pois se eu errar agora, queira me repreender. Se Jesus voltar agora, quero ir junto com você. Pastor, te amo, meu pastor, pastor, quero te obedecer. Sua vida é um exemplo, quero ser igual a você. Sua vida é um exemplo, quero ser igual a você. Pastor, te amo, meu pastor, pastor, quero te obedecer. Sua vida é um exemplo, quero ser igual a você. Sua vida é um exemplo, quero ser igual a você. Pastor, te amo, meu pastor, pastor, quero te obedecer. Sua vida é um exemplo. Hoje é o dia de honrar a vida dos nossos pastores, né, que são tão abençoados e abençoam tanto as nossas vidas. E o Vicente vai fazer uma oração pela vida dos pastores. Fala para os pastores virem até a frente. Os pastores podem vir aqui na frente?
obrigado por esses pastores. Dê sabedoria para eles. Abençoa com tudo que você pode fazer. Que sempre ande com eles, dê sabedoria, que nada possa acontecer de ruim com eles. Em nome de Jesus, amém. As crianças vão entregar uma lembrancinha. João, pode entregar. Vai lá, Manu. Pode ir, Isa. É que já foi escolhida, amor. O amigo já foi. Deus abençoe a vida de vocês, pastores, que continuam sendo bênçãos nas nossas vidas, viu? Vamos dar uma salva de palmas para os pastores? Amém! Glória a Deus. Eu quero voltar a afirmar que a Ibel tem os pastores mais bonitos. Daqui. Vai de novo, vai. Não, eu ó. quero afirmar, a gente aponta pro Wesley, vai. Não, não é só o Wesley, não. O Wesley é o bonito com mais cabelo. Mas pastor Matias é gatão. Pastor Jovedi, meu Deus do céu, eu não conheço um careca mais charmoso. Talvez o Arthur, assim, quase empata. Né? Mas, gente, nós queremos agradecer todo o carinho, todas as orações que temos recebido desta igreja. Tem sido muito especial para nós, pastor Matias, pastor Jovedi, pastor Wesley e pastor eu. Vamos lá aí. Eu quero... Quê? Não ouvi? Sério? Mas só alguns, só dois que acham? Para, vem pra cá. Ô, gente, todo mundo junto, no 3, tá? Lindos, no plural. 1, 2, 3. Obrigado. São os olhos de vocês. São os olhos de vocês. Deixa eu compartilhar um testemunho. Passei um presentão que eu ganhei hoje. Tá? A Ana Laura não está aqui hoje, é aniversário dela. A Ana Laura tem 10 aninhos, fez 10 aninhos hoje, né? Teve o aniversário dela. E os pais dela são de uma outra igreja, de uma outra denominação. E a mãe falou que ia chamar o pastor lá da igreja deles e tal. Ela falou assim, não, tem que chamar o pastor Wagner. Ele é o meu pastor. Ele é a pastora Verusca. Tá? E nós estivemos lá no aniversário da Ana Laura, oramos com ela, tá? E, gente, ela apresentou uma coreografia lá, uma dança para Jesus. Qual foi a música mesmo? De dentro para fora. Gente, foi demais ela dançando no aniversário dela. Foi de Deus mesmo, foi um presentão, tá? Nós queremos agradecer demais. Wesley, o toca-fita. Vamos abrir então. Pode abrir? Pode. Como vocês sabiam? Gente, eu amei. Amanhã eu vou correr com ela. Precisa trocar. Serviu. Eu vou correr com a minha amanhã. Amei. Obrigado. Eu não acredito. A do pastor Wesley está escrito moving. Mostra aí. Põe no telão a camiseta aí. Ó. Show. E tem bicicleta, hein? É uma dica. Fica a dica. Ó, a minha, a sua, do pastor Matias e a do pastor Jovedi. Gente, muito obrigado pela lembrança. Muito obrigado pelo carinho desta igreja. Nós amamos vocês demais e nós vamos demonstrar isso
fazendo aquele negócio que o pessoal faz. Assim, vai, é mais fácil. Ó, faz aí, pastor Matias, quero ver a coordenação. Como que é? Faz um coraçãozinho com as mãos aí. Não, tira a foto desse coração do pastor Matias aí. Pô, tira a foto, tira a foto. Pera aí. Vamos lá. Vamos lá, pastor. Show. Tá. Gente, o IBEL Kids é demais. Amamos as crianças apresentando aqui. Pais, quem pegou o número do seu filho, devolve para Eliana fazendo favor, porque como hoje foi diferente, a gente precisa deles para o próximo domingo, vocês pegarem de novo fazendo favor. Pode entregar lá para Eliana, ela está lá atrás. Obrigado. Amém. Deixa eu só ver se algum dos pastores querem falar. O pastor não gosta muito de falar. Obrigado. Obrigado. Thank you very much. Gente, deixa eu falar. Eu amei o presente 2 vezes, tá? Eu preciso falar isso, gente. Eu amei uma camiseta que dá para correr, uma camisa que dá para correr. E tem outra coisa que eu amei aqui. É M. Hã? É M! Estão confiando em mim. É M. Arigato. Deus abençoe, Bel. Boa semana.